Termina hoje o prazo de 48 horas dado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para a defesa do deputado Daniel Silveira se manifestar sobre o indulto dado pelo presidente Jair Bolsonaro, que perdoou a pena dele de 8 anos e 9 meses de prisão. O deputado também vai ter que explicar por que está descumprindo, desobedecendo ordens do STF, como o uso da tornozeleira eletrônica. Cássio Zeyma, e essa determinação de responder sobre esses fatos será atendida? Olha, Daniel, termina hoje esse prazo, viu? Mas a defesa do deputado federal Daniel Silveira informou ao Supremo Tribunal Federal que vai sim responder, esclarecer todos esses questionamentos feitos pelo ministro Alexandre de Moraes ainda hoje sobre esses dois assuntos. Então, a questão do indulto presidencial e também o não uso da tornozeleira eletrônica. Então, Daniel, sobre esse indulto que foi concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, perdoando a condenação de Daniel Silveira, o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, disse que o processo vai continuar ali tramitando normalmente no Supremo Tribunal Federal, porque ainda não houve aquele chamado o trânsito em julgado, ou seja, ainda não foram esgotados todos os recursos aí por parte da defesa. E também Alexandre de Moraes afirmou que entre os efeitos não alcançados por qualquer decreto de indulto está a inexigibilidade do deputado. E por que isso? Segundo uma apuração da nossa analista de política, Thais Arbex, já há um entendimento entre alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e também de chefes aqui do Legislativo, quando eu falo isso, é Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, de que não há espaço para derrubar esse decreto, né, feito e concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, mas que essa medida não abrange a inexigibilidade de Daniel Silveira. Então, caberá agora à Justiça Eleitoral, na visão dos ministros e de Lira e Pacheco, definir se Daniel Silveira tem condições de disputar as eleições aí no pleito deste ano. A defesa também terá que explicar, então, dar mais informações sobre o fato do deputado não estar usando a tornozeleira eletrônica desde a Páscoa, do último dia 17 até agora, então são mais de 10 dias, e até mesmo a Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Distrito Federal informou ao Supremo que sem o monitoramento, como ele não está usando, é impossível falar sobre a atual situação do equipamento, se ele está quebrado, desligado ou rompido, ou até mesmo a localização exata do deputado. Então, tudo isso, a expectativa é que seja respondida por parte da defesa ao Supremo Tribunal Federal. Volto com vocês. Valeu, Cássio. Assim que a gente tiver novidade, a gente volta a conversar. Já vamos conversar então agora com a Basília Rodrigues para falar sobre o caso Daniel Silveira. Basília, muito bom dia para você. Então, bom, como trouxe aí o Cássio trouxe essa apuração da Thais Arbex de que o indulto deve ser mantido, esse perdão, né, da pena a Daniel Silveira deve ser mantida. Agora tem uma outra questão que ele precisa se explicar, que é em relação ao descumprimento, né, dessas medidas cautelares que foram colocadas aí para ele responder, né, o uso da tornozeleira eletrônica é um deles. E também tem uma questão que precisa ser decidida ainda, né? Claro, aliás, todas são, né? Mas enfim, que é em relação à inelegibilidade do deputado, né? Oi, tudo bem, Marcela, de Juto. Olha, o cenário de momento no Supremo Tribunal Federal é que está tudo em aberto, né? Conversando com os ministros das diferentes alas, alguns defendem a manutenção e outros defendem a suspensão de efeitos deste indulto do presidente Jair Bolsonaro a Daniel Silveira. E isso é uma peculiaridade aí da cobertura aqui no Supremo. A gente tem que ouvir muitos ministros para poder trazer, de fato, esse diagnóstico de qual martelo vai ser batido, porque eles compõem ali alas diferentes com pensamentos contrários até mesmo, né? Há uma distinção de pensamentos em muitas das alas que se constroem ali julgamento a julgamento. Neste caso específico, o que a gente vê é que há uma maioria de ministros no STF que quer dar uma resposta ao presidente Jair Bolsonaro. A decisão de Alexandre de Moraes na semana passada mesmo foi neste sentido de que, independentemente de indulto, o Daniel Silveira continua preso à condenação, preso à ação penal que tramita contra ele, tendo que dar esclarecimentos à Justiça. Agora pela manhã, frase de um ministro da Suprema Corte:
tudo está em aberto. Vão avaliar os efeitos e o alcance do indulto do presidente Jair Bolsonaro a Daniel Silveira. Portanto, há a possibilidade deles encontrarem um caminho de meio termo, levando em consideração a prerrogativa do presidente Jair Bolsonaro em conceder um indulto do tipo. Eles podem não questionar a constitucionalidade, a validade do indulto, mas os efeitos produzidos a partir dele. Para ministros da Suprema Corte, eles não alcançam, por exemplo, a inelegibilidade. Daniel Silveira pode até ficar livre da condenação de quase 9 anos de prisão, 8 anos e 9 meses de prisão, mas não ficaria livre da inelegibilidade, ou seja, teria problemas na campanha deste ano. Do ponto de vista prático, a gente tem que acompanhar, esperar o julgamento mesmo em plenário e ver também como é que está a organização lá na Câmara dos Deputados, porque não somente duas, Daniel Silveira é integrante de 3 comissões, além daquelas que a gente estava falando, Comissão de Segurança, Constituição e Justiça, ele também foi indicado pelo PTB para fazer parte da Comissão de Esportes.